E aí, Sagitas? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Bora ver o que está acontecendo aqui no mundo energético do amoroso do Sagita. Lembrando, claro, que é uma leitura de caráter geral, tá? Então talvez não vá ressoar com todos e tá tudo bem, ok? Lembrando também que essas leituras devem ser encaradas como atemporais, uma vez que o tempo é fluido. Então, pode estar acontecendo uma coisa na sua vida e na vida de outro sagitariano pode estar acontecendo de modo diferente, pode já estar acontecendo uma coisa que vai acontecer para você e por aí a gente vai, ok? Vamos dar uma olhadinha então em como é que tá o amoroso aqui do sagitariano. Uou, a gente começa com um as de copas, tá? Isso em termos amorosos é um início amoroso, tá? A gente não sabe ainda que tipo de início amoroso, se é o início de uma relação, se é o início de uma amizade. Às vezes é até a entrega de um sentimento em termos de pedido de desculpas. É a entrega de alguma coisa que traz paz, tá? Uma vez que a gente tem, inclusive, esse pombinho ali simbolizando um sentimento que é um pouco mais leve, tranquilo, pode ser até, de certa forma, arrebatador, mas não traz aquele furor da paixão. Porque a paixão, a gente sabe que muitas vezes ela mais desequilibra do que traz aquele equilíbrio que a gente espera de uma relação amorosa. Então aqui eu estou falando de um oferecimento de sentimento ou do início de uma coisa aí que a gente não sabe muito bem ainda o que é, mas a gente sabe que tem uma boa quantidade de sentimentos aqui. Vamos ver o que mais. Isso aqui é em termos de relação, tá? A carta que acabou de saltar aqui é o 4 de paus, eu já vou mostrar para vocês. Aqui é construção de família, aqui é construção de alguma coisa sólida, tá? Aquela vontade que a gente sempre tem que os inícios amorosos se tornem uma coisa na qual a gente pode confiar. Aquela coisa de descansar em paz, sabendo que não é a chegada de uma turbulência, e sim a chegada de um sentimento que preenche, que vem com uma pessoa que oferece confiança, oferece estabilidade e oferece essa possibilidade de formar uma base sólida aqui, tá? Pode ser uma família, pode ser uma relação, pode ser a construção de um lar, tá? Aí você vê como é que encaixa com a sua situação. Mas aqui é muito duas pessoas querendo crescer juntas, tá? Eu não sei se isso já está acontecendo aí com o Sagita ou se é até um desejo de que aconteça. O que eu sinto quando a gente vê o As de Copas, eu não sinto que seja simplesmente alguém desejando, tá? A energia do As de Copas ela é muito presente, ela é muito sólida. É como se essa oferta já estivesse aqui ou já estivesse acontecendo ou ainda fosse acontecer. Não sinto que é aqui um sagita imaginando mundos e fundos em termos amorosos. Sinto que é um acontecimento que, se não veio ainda há de vir. Tá? Vamos ver o que mais eles abrem aqui. A gente começou muito bem para uma leitura de amor, uma vez que as duas cartas que saíram falam exatamente de uma relação que funciona, né? A leitura virou só em amor, gente. Observa, a rainha de copas também é a rainha do elemento emocional. Ela está sentada, inclusive, na frente de um mar, tá? É aquela imensidão de sentimento. O que eu posso tirar daqui é muito o que a gente tem visto nas últimas leituras de Sagita. O sagitariano ele tá com uma tendência a manter aquela imensidão de sentimento bem guardadinha dentro do peito para utilizar esse amor todo que transborda quando chegar alguém digno.
Enquanto não chega alguém que entende que eu tenho um sentimento que transborda, um sentimento que eu posso oferecer e que vai preencher, um sentimento que é sólido, um sentimento que é profundo, enquanto não chega uma pessoa que é digna disso tudo e que tem a mesma coisa para me oferecer, eu mantenho guardadinho. É muito o que a gente aprende quando a gente vai amadurecendo emocionalmente. Então eu tenho aqui um sagita que está guardando aquela imensidão para o momento em que finalmente surgiu um oferecimento de alguma coisa que funciona ou surgiu uma pessoa digna de receber de mim esse oferecimento para que a gente possa alcançar essa solidez aqui. Quando a gente chega nesse ponto aqui da Rainha de Copas, é porque a gente já passou por algumas situações amorosas que ou a pessoa desvalorizou o meu amor, ou eu estava muito mais com os olhos no sentido da paixão do que de um amor verdadeiro, e aí aconteceu alguma confusão. Eu já passei pelas minhas situações aqui dolorosas em termos de amor, e aí eu decidi que antes de engatar uma nova relação, eu precisava amadurecer o meu sentimento, eu precisava ter maior equilíbrio na hora de lidar com as minhas emoções e também na hora de oferecer esse sentimento para as outras pessoas. Então eu estou muito naquela coisa de vamos manter esse sentimental guardadinho, esperando, não vamos mais se jogar com aquela ênfase, porque às vezes quando a gente está naquele afã, naquele desespero de querer alguma coisa, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, se eu quero uma relação que tenha essa solidez, se eu quero uma relação que tenha esse equilíbrio, lembra que a gente falou inclusive da paz? Se eu quero alguma coisa que traga paz para as duas pessoas que estão envolvidas, eu vou pelo menos trabalhar em mim mesmo para que eu tenha esse equilíbrio, porque quando chegar a hora eu sei como lidar com as situações sem criar confusão, sem meter os pés pelas mãos e por aí a gente vai. Vamos ver o que mais aqui. Esse barulho que vocês estão escutando da casa caindo são os gatos derrubando a casa. Então, sim, a casa tá caindo, tá? Ignorem. No fundo do baralho, o rei de copas, tá, gente? Então, aqui a gente tá muito entrando em uma energia de alma gêmea, tá? Para quem acredita nesse tipo de contato. Ainda no fundo do baralho, 10 de ouros. Então, eu tô falando, sim, do desejo da construção de um lar. Na verdade, é alguém que está chegando aí, tá? O fato de eles terem me mostrado o rei de copas no fundo do baralho, embora eu não tenha tirado, é muito indicativo de que já está aí em volta do Sagita uma pessoa com essa energia aí de eu tenho a mesma capacidade de entrega amorosa que o sagitariano tem. Com toda certeza já está em volta, uma vez que a gente está falando aqui com essas duas cartas da construção de uma relação sólida, uma vez que, inclusive, as cartas de ouro trazem solidez, elas estão falando do elemento terra, elas estão falando de um elemento de firmeza, de um elemento que não se rompe com qualquer tempestade, que é o que a gente espera de uma relação que funcione, né? Que não venha ao chão a partir de uma fofoquinha, que uma discussão não destrua a relação e que sim a gente transforme o diálogo em um ponto forte da relação, de forma que a gente sempre possa conversar para resolver as nossas diferenças. Porque gêmeos em termos amorosos não existem, né, gente? Por mais que a gente tenha o mesmo objetivo que a outra pessoa, ainda há diferenças, somos pessoas diferentes. Então aqui eu estou falando de pessoas que querem trabalhar as próprias diferenças e que também não vão fazer tempestade simplesmente porque são diferentes. Então, aí sim eu tenho a possibilidade de engatar uma relação que funciona, de engatar uma relação que as duas pessoas têm o mesmo energético para pôr dentro da situação. A mesma dedicação, o mesmo tipo de disposição para fazer a relação funcionar. Compreende? É disso que a gente está falando quando a gente está falando de coisas tão sólidas como mostra essas duas cartas aqui e também esse novo início amoroso. Não sinto que a gente está falando aqui de uma situação que já aconteceu, tá? Então,
ou está acontecendo ou ainda chega na vida do Sagita aqui, uma vez que o sagitariano entrou sim nessa energia de regulamentar o próprio emocional aqui com a Rainha de Copas. Claro que, né, gente, isso é uma leitura geral, o Rei de Copas que estava aqui, ó, gente. Isso é uma leitura geral, tá, gente? Então, se você quiser uma leitura mais aprofundada sobre a sua situação, me chama no número que tem aqui embaixo na descrição do vídeo e ali eu passo para vocês os tipos de leituras particulares que eu faço, os preços, as formas de pagamento e como a gente faz para agendar, ok? Ainda na descrição do vídeo você vai encontrar terapeutas holísticos que eu indico. Eu sigo indicando a apometria, principalmente com essa profissional que você encontra aqui embaixo, ok? Seguindo aqui. Olha, em termos de uma leitura amorosa que eu já podia ter parado, tá, gente? Essa pessoa que tá aí à sua volta, pode ser também você que tá em volta aí de uma pessoa querendo oferecer tudo isso, tá? Para romper com ciclos repetitivos do passado. Inclusive, em função desses ciclos repetitivos do passado, que foram acorrentadores, meio doentios, meio tóxicos, é em função disso que o Sagita aprendeu a dominar o próprio emocional. É em função disso que o Sagita decidiu que primeiro ele vai aprender a lidar direitinho e equilibradamente com as situações amorosas que aparecem aí na sua vida. E quando eu decido optar pelo equilíbrio, quando eu decido não mais entrar em situações que têm pouco para me oferecer, eu entro em uma vibração de autorresponsabilidade. É claro que a vida vai responder a essa minha autorresponsabilidade, trazendo pessoas que também estão nesse nível, uma vez que a gente está sempre atraindo para a nossa vida aquilo que a gente é. Então a gente tem aqui um Sagita que está até meio se protegendo aí de situações tóxicas, seja do passado, seja de futuras, porque eu não quero mais, eu não vou entrar mais. Então eu tenho aqui uma pessoa que escolheu a autorresponsabilidade, escolheu o autoequilíbrio, escolheu o autotrabalho. Para quê? Para que quando eu entrar em uma nova situação, eu mesmo saiba como lidar com tudo isso e conseguir evitar novas feridas, novos ciclos tóxicos, novas pessoas tóxicas na minha vida. Porque aí, quando eu estou na energia de eu sou responsável por aquilo que acontece comigo, eu escolho melhor os meus parceiros. Seja em amizade, seja em amoroso, e por aí a gente vai. Então, quando eu me coloco como responsável por aquilo que está acontecendo comigo, eu perco a pressa. Eu perco a pressa de que apareça alguém, eu perco a pressa de entabular uma relação rapidamente, ou de aquela coisa de eu recém estou conversando com a pessoa e já fico naquela ânsia de que vire uma relação e por aí a gente vai. Por quê? Porque quando eu amadureço, quando eu me reequilibro, eu perco a necessidade de ter alguém na minha vida. Claro que eu não vou virar um lobo solitário, não é isso, mas eu perco a necessidade de achar que é o outro que vai me fazer feliz. Eu perco aquela ânsia de achar que eu só vou ser feliz se eu estiver dentro de uma relação amorosa. É aí que está o reequilíbrio, entende? Não que eu não queira uma nova relação amorosa. É que eu não vou usar essa possibilidade de uma nova relação como única alternativa para minha felicidade. Eu consigo ser feliz, sim, independente do que esteja à minha volta, sendo sozinho, sendo acompanhado. Vamos ver o que mais aqui. É a energia da paciência, como eles estão me mostrando aqui com o 7 de ouros, tá? Além desse rei de copas que a gente tinha visto, ainda há a possibilidade de mais uma pessoa aí pro Sagita, tá? Tem mais de uma pessoa à sua volta, uma vez que quando a gente entra nessa energia de eu me basto, eu consigo ser feliz a partir de mim mesmo, aí a gente entra na energia da autenticidade e a energia da autenticidade faz a gente brilhar para o mundo. E aí todo mundo quer. Compreende? A gente entra em um novo equilíbrio que não é aquela coisa de eu estar o tempo inteiro querendo alguém na minha vida, eu estar o tempo inteiro ansioso por alguém entrar ou ansioso para que aquele crush vire logo um maridão ou uma esposa. Quando eu perco essa ansiedade, quando eu
paro de gritar para o universo que estou sentindo falta de alguma coisa, o universo pode trazer para mim essa coisa. E é por isso que, quando a gente está na energia de autocerteza, na energia de autossuficiência, as pessoas começam a notar esse brilho na gente e começam a aparecer. Então, aqui há sim duas possibilidades para o sagitariano, tá? Talvez, inclusive, uma dessas possibilidades já esteja aí na vida do Sagita, talvez já haja conversa, porque o que eu sinto é que são duas energias que já estão bastante presentes, então se não chegaram ainda, estão para chegar essas duas pessoas aí. E aí o Sagita perde aquela tendência a transformar uma relação amorosa em uma grande responsabilidade. Por quê? Porque se alguma coisa é pesada, o Sagita não quer. Compreende? Porque o Sagita é aquela pessoa. Cadê a carta que estava indicando isso? Não está mais aqui. O Sagita é aquela pessoa que vive a vida de uma maneira leve, tranquila. É quase como uma aventura a vida para o sagitariano. E isso é bastante saudável. Então, se chega alguém oferecendo também uma coisa que eu possa viver de maneira leve, eu paro de encarar aquela relação como um fardo, eu paro de encarar aquela relação como uma prisão. Por quê? Porque chega uma pessoa que tem aqui essa mesma tendência que eu tenho de olhar para uma relação como uma coisa que deve funcionar, deve ter companheirismo, deve ter equilíbrio, mas não precisa ser um fardo, não precisa ser uma coisa sufocante, não precisa ser uma prisão. E quando chega essa pessoa com esse tipo energético na minha vida, tem carta virada aqui, para variar um rei de copas, tá vendo? Quando chega uma pessoa com esse energético na minha vida, fica ainda mais fácil de eu acreditar que há a possibilidade de eu viver aquilo que no final das contas eu vinha sonhando. Uma relação sólida, mas uma relação em que as duas pessoas são tranquilas, em que as duas pessoas querem as mesmas coisas e trabalham meio que da mesma forma, tá? Uma mesma visão de mundo aqui. E aí é claro que, uma vez que o Sagita esteja nessa energia de amadurecer, a vida vai propor um desafio aí, que é escolher entre essas duas pessoas aí. Claro que a gente primeiro escolhe em termos sentimentais, uma vez que a gente não pode ignorar o nosso sentimento, mas também é necessária uma responsabilidade para a gente não deixar entrar de novo na nossa vida alguém que quer coisas diferentes da gente ou alguém que encara a vida de uma maneira tão diferente da nossa, porque aí a gente sabe que a confusão tá feita, né, gente? Deixa eu ver aqui qual foi que caiu. É, página de copas, mostrando essa reflexão que a gente está conversando aqui, mostrando essa reflexão sobre a maneira que eu entrego e que eu recebo o amor. Para que eu não me machuque de novo, gente, as cartas gritam, né? Para que eu não me machuque de novo. Então, assim, uma vez que eu tenha superado esses pontos aí que eram até um pouco kármicos, que eram repetitivos e que eu não via saída, a partir do momento em que eu comecei a olhar para isso com os olhos da verdade, eu consigo fazer a caminhada adiante. E uma vez que eu esteja tranquilo, leve e sendo responsável pelos meus próprios sentimentos, é impossível que a vida não traga esse novo início com esse tipo de solidez tranquila aqui, que é o que encaixa com a vida do Sagita. Tá bueno, pessoal? Daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Com as leituras do começo do mês e até lá eu peço que você se inscreva no canal, ative a sinetinha e curta esse vídeo, porque é bem importante a curtida, porque avisa o YouTube que esse vídeo é importante, ok? E aí ele indica esse vídeo para novos sagitarianos, tá bom? Até lá então, pessoal. Beijinho.